Muito boa noite, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a essa roda de conversa que a gente faz semanalmente. Muito obrigado por você estar aqui, você que está chegando, está aqui pela primeira vez, seja também bem-vindo, se sinta acolhido. É um local para que a gente possa interagir, crescer, adquirir conhecimento, experiência. Você tem total liberdade de trazer aqui também a sua fala, de trazer a sua dúvida, a sua pergunta, em tudo aquilo que diz respeito à dependência química. Semanalmente, a gente traz sempre algum tema pertinente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre codependência, nós vamos falar sobre estratégias de enfrentamento, não só para o dependente químico, como nós vamos falar também para a família, né? De uma maneira, não só de trazer a informação para o familiar, mas também para o profissional poder estar auxiliando nesse trabalho juntamente com a família. A gente acabou de sair do curso, muitas pessoas que estão aqui estavam com a gente nesse curso, foi muito interessante, e eu quero usar um pouquinho do gancho desse curso, fazendo a introdução de hoje, porque vai caber bem, né? A gente, lá no curso, a gente aprendeu que a dependência química como uma doença crônica, ela vem de uma formação multifatorial, né? Então, ela envolve não somente aspectos biológicos, de alterações fisiológicas no sistema nervoso central do indivíduo, como ela também traz questões psicológicas, emocionais, comportamentais e sociais. Então, a gente diz que essa doença ela é biopsicossocial. E ela, se tratando de uma doença crônica, se tratando dessa multifatoriedade que ela desenvolve, nós temos que ter algumas estratégias de enfrentamento dessa doença, deste problema, porque é um problema que acaba envolvendo várias pessoas que estão ao redor desse indivíduo. Então, o indivíduo, ele acaba passando pelo problema e o problema acaba acarretando outras pessoas, outros ambientes, como famílias inteiras, casas, ambiente de trabalho, vizinhos, enfim, pessoas que fazem parte dessa roda de vivência desse indivíduo. E para a gente poder intervir, fazer as intervenções corretas dentro desse âmbito, é necessário que a gente tenha algumas estratégias de enfrentamento que elas sejam mais assertivas. Para a gente iniciar essa noite, eu quero estar trazendo aqui uma definição para que a gente entenda. O que são estratégias de enfrentamento em si? Então, estratégias de enfrentamento recursos que o indivíduo ele adquire, seja recursos psicológicos, seja recurso na esfera emocional, seja recurso na esfera social, familiar, da maneira que for, são recursos que esse indivíduo ele acaba adquirindo como habilidades e ele usa esses recursos para lidar com situações difíceis, com situações adversas, né? Na psicologia, por exemplo, na terapia racional, emotiva, comportamental, a gente fala dessas situações como estressores, situações estressantes que acontecem na vida do indivíduo. E aí o indivíduo precisa ter essa habilidade para poder intervir, né? Fazer as intervenções de uma maneira mais saudável, de uma maneira que não venha comprometer ainda mais o problema, que não venha agravar ainda mais o problema. Então, é muito comum a família usar muito emocional, a família usa muito aquela questão lógica, mas é meu filho, é meu esposo, tem aquela questão de amor, e aí essa intervenção, ela está muito ligada ao emocional, e aí vem aquelas questões das raivas, das brigas, e acaba afastando cada vez mais um indivíduo. Então, hoje, a nossa conversa ela vai ser mais ou menos nesse caminho. Como é que a gente pode desenvolver habilidades que sejam mais eficazes e como que o dependente também ele pode desenvolver essas habilidades para estar lutando contra isso. Então, vamos conversar nessa dualidade, porque eles vão se completar. Quando a gente fala de estratégia de enfrentamento, a gente tem que pensar
que essas estratégicas elas têm que ser desenvolvidas sistematicamente, ou seja, eu preciso ter um plano de ação com um objetivo final. Então, vamos pegar num contexto, né, de uma família que está passando por um problema de dependência química com algum ente querido seu, com alguém desta família. A gente sabe que esse problema ele vai afetar a casa como um todo, as pessoas como um todo, vai mudar sentimentos, vai mudar a rotina, né, vai mudar a interação entre as pessoas. Fica à vontade, Edna. Obrigado, viu? E aí vai haver essa mudança querendo ou não, né? Porque o indivíduo ele vai ter comportamentos disfuncionais, ele vai ter vivências, interações que vai acabar comprometendo não só a vida dele, como a de outros. E aí, como é que a gente pode estar fazendo para que, sistematicamente, a gente tenha comportamentos mais funcionais para estar solucionando o problema? Bom, o que eu sempre direciono às famílias quando o indivíduo ele entra em tratamento, por exemplo, dentro da comunidade? Que nós devemos pensar em um objetivo final, que é esse indivíduo voltar à sanidade, voltar à vivência familiar, voltar à vivência social de uma forma mais saudável, ou seja, que ele entre em abstinência do uso da substância, que ele não perpetue esse uso, que de alguma forma ele entre em tratamento e cesse esse uso, e volte a uma convivência normal. Esse tem que ser o nosso objetivo final. Só que nós temos que ter na nossa cabeça, e nós nunca podemos esquecer disso, por mais doído que seja, por mais difícil que seja, que nós estamos lidando com uma doença crônica, que nós não estamos lidando com uma pessoa que tem problema de caráter apenas, ou com uma pessoa que está ali com uma servengolice, um problema moral. Não, nós estamos lidando com uma pessoa que está desenvolvendo, ou já está num grau desenvolvido de uma doença, com vários aspectos. Então, a gente não está entrando numa luta, nós estamos entrando em uma jornada, né? É uma jornada difícil, é uma jornada que vai impactar a nossa vida, cheia de altos e baixos. Então, eu preciso ter essa compreensão de que a luta contra a dependência química, ela é um processo, muitas das vezes, longo, muitas das vezes desgastante, e não é algo que eu vou conseguir resolver de imediato. Então, quando eu penso em estratégias eficazes para lidar com a dependência química, eu preciso ter um objetivo final, mas eu preciso ter metas, pequenos passos que eu vou ter que vencer para poder chegar nesse objetivo. Então, de repente, uma meta que eu coloco como pequena, né, algo que parece ser tão insignificante, eu fico dias, eu fico horas, eu fico meses preso naquela meta, porque nós estamos falando de um indivíduo que está vivendo uma compulsividade, com comportamentos destrutivos e compulsivos. Então, a meta, ela não depende só de mim, ela também vai depender de um outro indivíduo que tem vontade própria, sentimentos próprios, que está passando por um momento delicado de doença na sua vida, que afeta o seu julgamento, a sua percepção, afeta o seu controle inibitório, afeta vários pontos da sua vida. Então, um primeiro ponto que eu tenho que entender, tanto como profissional, e olha que eu já vi muito profissional entrando em parafuso, porque fala, cara, eu não entendo, eu já usei de tudo as ferramentas, falei, fiz, intervi, e parece que a gente não vê resultado. Então, tanto profissional, quanto familiar, quanto o próprio indivíduo que entra em recuperação, que espera que as coisas dê certo da noite para o dia, as coisas mudem da noite para o dia, a gente precisa, a primeira coisa, ter na nossa cabeça que não é assim. Nós estamos falando de um processo. Nós estamos falando de uma jornada, é um dia de cada vez, um passo de cada vez, pequenas vitórias de cada vez. Então, se você entra na luta contra a dependência química
seja familiar, profissional ou adicto em si, o dependente em si, achando que as coisas vão se resolver da noite para o dia, ou que existe uma receita mágica, está complicado. Você já entra perdendo e se desgastando. Porque, primeiro, que não existe uma receita. Não existe. Não existe uma receita. E, segundo, que não existe um tempo determinado. Né? Porque, por mais que o indivíduo ele entre na luta para mudar, agora ele vai passar pelo processo de mudança. E esse processo de mudança também é muito desgastante. Porque ele não vai abandonar comportamentos disfuncionais da noite para o dia, ele não vai abandonar velhos hábitos da noite para o dia. Tudo vai ser treinamento de habilidade. Né? A gente já entendeu e aprendeu que quando o indivíduo, no uso da substância, ele cria padrões comportamentais para a sua vida, que quando ele deixa de usar, esses padrões acompanham. Quantos casos nós temos, por exemplo, de pessoas que entram em recuperação e ela tem um padrão de comportamento impulsivo, né? E ela foca no objeto. E o objeto dela é a substância, é a droga. E quando ela sai desse uso da substância, ela não entra em recuperação de comportamento, ela só troca o objeto. Então, existem muitas pessoas, por exemplo, que elas param de usar a substância, mas desenvolvem uma compulsão por alimento. Existem muitas pessoas que ela deixa de usar a substância, mas ela entra no vício do jogo, ela entra no vício da televisão, né? Ela só muda o comportamento. Doutor Eugênio, fica à vontade, filho. Oi, Augusto, boa noite aos demais colegas que chegaram há pouco. Augusto, me tira uma dúvida. Eu te falei que eu estou enveredando por caminho do trabalho com pessoas que tendem ao vício, né? Adictos. E surgiu uma dúvida para mim. Por exemplo, eu vejo que há uma dificuldade muito grande da inserção do dependente à sociedade. Você falou nas outras rodas anteriores também que há uma grande vergonha e uma dor muito grande pelo viciado, né? Pelo dependente pela determinada droga. Mas eu vejo que a família, por exemplo, também fica muito envergonhada e acaba desprezando, menosprezando e abandonando o dependente. Isso também não é um causador tremendo de uma revolta, porque muitas das vezes, se a família ajudasse um pouco mais, compreendesse até a própria sociedade, porque se eu tenho um vizinho cujo filho seja um dependente químico, provavelmente a sociedade ao redor vai ser crítica, severamente crítica, e vai vê-lo como um possível ladrão, um possível que vai furtar algo que possa junto da vizinhança para manter o vício, vai discriminar, e tudo isso aí eu acho que falta talvez, não sei, você que milita muito nessa área, deve me informar para o grupo, se isso ocorre muito com a sociedade, nessa atitude discriminatória e falta de ajuda da própria sociedade e um desconhecimento muito grande da família e da sociedade em apoiar o dependente químico, porque eles, muitas das vezes, eles querem ser apoiados, querem perceber o amor da família, mas a maioria é impaciente e abandona, discrimina, e diz, eu não aguento mais, ele que se dane, e é problema dele, já fiz tudo que eu pude, sem procurar compreender, sem ter conhecimento verdadeiro de qual relação melhor poderia ter de auxílio àquele dependente. Você poderia nos dar um passo sobre isso, meu amigo? Claro, doutor, tudo a ver com o tema, muito pertinente. Inclusive, está dentro da temática de hoje, a gente falar sobre isso, mas já para iniciar essa conversa, o que acontece? Na sua grande maioria, a família brasileira, a sociedade, ela não tem conhecimento da problemática da dependência química. Então, tem muita discriminação no meio. Então, como que o dependente químico ele é visto? Né? Qual que é o estereótipo dele? Ladrão, bandido, alguém sem caráter, sem moral e sem força de vontade. Então, esse é o estereótipo que a sociedade cria, inclusive os familiares. Né? De contrapartida, a gente tem o que realmente é a dependência química. A gente sabe que muito disso daqui que eu falei, que é a moral que é afetada, o caráter que é afetado, de fato é mesmo. Alguns comportamentos são bem difíceis da gente lidar no dependente químico. Aí tem a questão da falta de vontade e engajamento em programas de recuperação, em lutar para também sair dessa condição. Existe?
Existe também, né? Mas aí existe o porquê que isso daqui tudo existe. Porque é uma questão de dependência. Não é só uma questão de moral, é uma questão de dependência. E é essa parte que nem a família e nem a sociedade entende. Que do outro lado existe um indivíduo em sofrimento porque ele está doente. Compreende? Então, quanto mais a gente trabalha, por exemplo, um trabalho que nem esse, uma roda de conversa, onde a gente trata esses assuntos, levando conhecimento para as pessoas, para que as pessoas sejam mais assertivas, para tratar o dependente químico em casa, na sociedade, mais o quadro tende a mudar. O grande problema é que nós fazemos um cisco de areia numa rede de oceano. Eu não vou nem falar uma gota, eu vou falar um cisco de areia. Porque o desconhecimento e a discriminação por parte da sociedade para o dependente químico talvez seja um dos maiores impedimentos que leva esse indivíduo à recuperação. Então, por exemplo, famílias, é exatamente isso, doutora Rita, a gente se afasta. Então, por exemplo, famílias que é muito enrijecida, né? Quando nós vamos tratar da dependência química. Então, a família é muito enrijecida demais. Então, ela não consegue construir diálogos construtivos, não tem, né? Por uma impaciência, porque já cansou, né? Então, assim, ela não consegue mais desenvolver diálogos construtivos, isso afasta o dependente químico, né? E aí tem aquela coisa do familiar a todo custo querer controlar o dependente químico, coisa que não vai acontecer. Também é um comportamento muito disfuncional, porque quanto mais o familiar ele tenta controlar quando descobre a dependência, quanto mais briga, mais estresse tem, quanto mais tentativa de controle tem, mais o indivíduo se afasta. Compreende? Então é assim, o que eu sempre falo para os familiares quando a gente vai tratar o familiar, que a gente precisa tratar essa família junto com o dependente. A gente não pode tratar o dependente sem tratar a família. Então, nós precisamos tratar ele junto, ensinar para um, ensinar para outro os caminhos que podem ser seguidos para que ambos sejam favorecidos. Então, eu sempre falo para o familiar assim, ó, não, você não tem que aceitar o comportamento dele da maneira que está. Você não pode aceitar o indivíduo entrar na tua casa, roubar tudo que você tem, né, ferir a tua família e fazer de conta que isso não que nada está acontecendo que é normal. Não, você não pode aceitar esse tipo de comportamento. Né? Você tem que verdadeiramente barrar esse comportamento. Não, aqui não, aqui desse jeito não. Porém, eu tenho que estar em prontidão para quando esse indivíduo me pedir ajuda, eu não fechar a porta para ele. O que acontece no geral? O que a gente encontra mais em comunidade? Comunidade terapêutica, para mim, é um laboratório fantástico. Porque o que a gente aprende lá? O que eu aprendi trabalhando em comunidade? Os casos que eu mais vejo, pessoas batendo na porta, sem familiar, na sua grande maioria, sozinho, pedindo ajuda, pedindo socorro. Né? Por questão A, por questão B, eu não julgo a questão. Muitos batem lá porque está jurado na rua, se não correr para lá, morre. Outros porque estão cansados, dá fome, está frio, está chovendo. Eu não julgo o motivo, o importante é que está lá. Então a pessoa vai bater na porta. A hora que você vai conversar com ela, que você vai levantar uma história, que você começa a conviver, você já vê que ela teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 internação. Aí você conversa com ele, você vai descobrindo como que foi essas 10 internações. Eu vou te falar no modo geral o que acontece, tá? Primeira internação, a família está todo mundo junto. Todo mundo está lá. Mãe, pai, irmão, vô, vó, tio, cachorro, papagaio. Chega na visita, tem festa, eles participam de tudo, ajuda de qualquer jeito, ajuda a comunidade. Eles são parceiros, eles estão engajados na luta. Aí o indivíduo pega tudo isso, né, e fala assim, está tudo bem na minha vida, não tenho mais problema. Aí ele deixa de tratar algumas coisas que tem que tratar e acaba saindo da casa, ou no tempo, ou fora do tempo, enfim. Só que como a dependência química, ela é uma, né, a luta contra a dependência era uma jornada, ela não é uma luta comum, é uma jornada muito grande. A recaída, ela passa a ser comum. Ela não pode ser assim, aceita com normalidade. Não, o cara tem que recair para poder recuperar. Não, não é isso. Mas é mais comum do que incomum. Então, é mais comum um indivíduo que entra em recuperação, ele ter recaída no caminho.
Só que a recaída, a gente tem que tirar o ponto positivo, porque vai ser um aprendizado. Né? Por que recaiu? O que está faltando a gente trabalhar? O que está faltando esse indivíduo aprender? Onde foi que ele errou? E aí a gente consegue ir regulando e acertando. Então, a recaída, ela passa a ser um ponto importante na recuperação, porque ela quase sempre acontece. E a família não entende. A família acha que o cara foi para lá, que ela fez de tudo, fez tudo o que podia, e que agora o cara que se vira, ele tem a obrigação de se manter de pé, se recair, a ser vergonhice, não sei o quê. Falta o entendimento. Aí o que acontece? O cara recai, tem lá aquele monte de comportamento, perde tudo que conquistou, vai parar numa outra internação ou numa outra intervenção, seja lá do jeito que for, recomeça o processo. A hora que ele recomeça o processo, ele não tem mais as 20 pessoas com ele. Né? No primeiro processo ele tinha 20, agora ele não tem. Agora um monte já abandonou, agora ele tem 10. Né? O papagaio já não foi, o cachorro já não foi lá atrás dele, o vô já não foi, a tia já não quer saber. Né? Por quê? Porque houve uma comoção, houve uma queda, e aí o povo... Então, conforme a doença ela vai progredir no indivíduo, ele vai ter um comportamento disfuncional ao longo do tratamento, a família vai ficando desacreditada. Aí, quando o indivíduo bate lá na comunidade, que você vai atender, você começa a conversar com ele, ele fala, não, é minha 6ª internação, é minha 7ª internação. Aí você liga para a família do cara pega e fala assim, não, eu não quero saber não, eu fiz de tudo por ele, ajudei uma vez, 2, 3, 4, ele nunca deu valor, eu estou cansado, eu tenho filho pequeno, eu tenho irmão, eu tenho marido, eu tenho uma vida, eu não posso, se puder ajudar ele, ajuda aí, eu não quero saber, fala para não me ligar. É o que a gente ouve das famílias. Por quê? Porque na cabeça da família, ela fez tudo o que pôde, tudo que estava ao alcance dela e não houve resultado. É isso que a gente tenta mostrar para a família, que é um processo gradativo. Então, o que a gente faz? Cara, a primeira internação a gente já barra, não deixa a família fazer de tudo que ela quer lá dentro. Ah, eu vou trazer um bolinho. Não traga. A tua visita é importante. Vem cá para você aprender como que é a dependência química, como você tem que aprender a lidar com essa pessoa, como que tem que ser a tua conversa com ele, o que você vai poder, o que você não vai poder abrir para ele, né? Porque o indivíduo ele se apega muito na questão emocional do familiar. Então, ele cria muito espaço de manipulação com a família. Ele manipula demais o sentimento. A hora que ele vê que a família está dando crédito para ele, está favorecendo a recuperação dele, ele já começa a manipular situações para ele continuar preso no egocentrismo dele. A hora que a família vê, está todo mundo preso em volta dele e tudo funcionando ao redor dele. Então, ele não conseguiu tratar essa questão. Né? Então, a gente precisa tratar essa questão. Eu não sei se eu consegui te ajudar, doutor Eugênio, mais ou menos nessa linha, senhor. Perfeito, Augusto. Inclusive, isso que você falou, que ele, com essas visitas, com todas as mordomias e o lado emocional mais forte da família perante ele, vai soar como uma aprovação a ele de tudo que ele faz. Né? Acaba sendo uma aprovação, porque, afinal de contas, eu estou assim, estou nessa condição e a família está aqui feliz, me dando toda a mordomia. Então, não deixa de ser uma aprovação. Né? E isso é muito complicado. Agora, deveríamos ter uma política no país. Você falou que todo aquele esquema que o governo monta de uma turma multidisciplinar para cuidar do dependente químico não funciona. Às vezes o cara não tem um médico, não passa pelo psicólogo, seja quem for da área da saúde mental, para poder dar o seguimento ao tratamento. Imagina se nós vamos conseguir que o governo, através do Ministério da Saúde, faça política de palestras dinâmicas, de modo a que possa orientar a população e saber como lidar. Com certeza nós teremos muito melhores resultados. Muito obrigado pela tua explicação. Perfeito. Obrigado, doutor. Fantástico. É isso daí mesmo. A gente está numa guerra caminhando a passos lentos. Pois é, verdade. Mas vai dar certo. Doutora Luciana, boa noite. Abre esse microfone, filha. Agora sim. Boa noite, Augusto. Tudo eu quero bom? te fazer uma pergunta. Tudo certinho. Eu quero te fazer uma pergunta. Muitos dos usuários, dos adictos, eles caem naquele processo do internação, rua, como que a gente pode direcionar, assim, porque eles, na verdade, alguns que eu percebo, eles não têm o desejo, de fato, de parar, né, o uso da substância.
mas eles estão na rua, estão usando, chega um momento assim que eles mesmos estão saturados do uso, aí eles pegam e se internam, né? Aí passa 1 mês, 2, 3, normalmente é aí os 3 meses por aí. Ah, já estou bem, já estou legal, já, né, já consigo me virar. Vai para casa, né, da família, dá 1 semana, 2, 3, às vezes 1 mês, recai, aí fica novamente. Então, ele já está caindo naquele processo, né, do uso e do acolhimento. Então, para ele já é uma coisa assim natural. Eu sei que eu vou para a rua, vou usar, mas daqui a pouco eu procuro um lugar para ficar, mas eu não entro no tratamento, eu só entro naquele processo do que para dar um tempo da própria droga. Como que eu posso estar diferenciando? Ou porque eles manipulam muito, né? Então, às vezes, porque eu vim, porque agora eu quero mudar de vida, mas na verdade, no fundo, eles não querem parar o uso. Então, como que eu diferencio? Como que eu vou direcionar essa pessoa para, de fato, agarrar a oportunidade para a cura? Fantástico, fantástico. Eu percebo a mesma coisa há muito tempo que eu luto contra isso, né? Mas luto contra isso não de maneira de não receber mais o acolhido, mas de mudar a abordagem com esse acolhido. Então, o que eu entendo? Eu entendo assim, doutor, que existe um padrão. Então, o adicto, como nós, né, funcionamos dentro de um padrão. Então, esse adicto que ele está acostumado a recorrer à instituição, né, numa dificuldade, ele recorre à instituição. Aí passa um tempo, não para se recuperar da substância em si, mas para se recuperar do seu estado físico, do seu estado mental, para fugir de alguma situação, sabendo que ele vai passar pouco tempo ali e ele vai retornar de novo ao uso, né? Já ele está na rua, ele vai voltar ao uso, enfim. Eu entendo que nessa situação já existe um padrão psicológico estabelecido nesse indivíduo, né? Ele entrou em um padrão, ele criou essa condição para ele. O que eu penso que nós devemos fazer? Mudar a estratégia de abordagem, de recebimento desse indivíduo, de acolhimento desse indivíduo, de tratamento desse indivíduo, para que mude esse pensamento dele. Então, por exemplo, o que é muito comum nesses indivíduos que eu percebo? Esses indivíduos eles estão sempre procurando comunidades terapêuticas onde eles já tenham uma intimidade e um conhecimento com o lugar. Por quê? Porque eles já conhecem a rotina, os pontos fracos, os pontos fortes, e geralmente esses indivíduos se valem de condições que ele tem para oferecer. Então, por exemplo, o cara é pintor, o cara é mecânico, ele é cozinheiro, ele é marceneiro, ele acaba usando o dom que ele tem em benefício da casa e ele faz essa moeda de troca. A casa o recebe porque vai usar alguma condição dele. No geral, é o que acontece. E aí, ele acaba não entrando no tratamento porque sabe que ele vai voltar. O que eu já fiz com alguns acolhidos? Nós já fizemos isso, tá? Eu recebi o acolhido, como eu já falei, a gente presta o socorro imediato, a gente não nega o socorro imediato, a gente presta o socorro. O cara entra, toma um banho, coloca uma roupa, come, dorme, descansa, tem lá os seus 3 dias de príncipe, que a gente fala, né? Deixa o cara descansar bem, e aí a gente chama para uma conversa. E aí, fulano, como é que vai ser? Tu quer se recuperar de verdade? Dessa vez vai ser? Não, dessa vez vai ser. Então tá bom, olha, a instituição aqui conversou com a instituição lá, e a gente vai te mandar para lá nesses 3 primeiros meses, para você passar por um processo lá. A hora que você passar por esse processo lá, depois de 3 meses, você vem para cá para você continuar o tratamento. Ah, não, para lá eu não vou. Por quê? Então, assim, eu comecei a usar abordagem diferente. Por quê? Porque eu via que o indivíduo ele vinha buscar a facilidade do lugar. Sim. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a mudar as abordagens com ele. Então, o indivíduo ele chegava lá porque toda a comunidade, no geral, passa um problema com cozinha. Que dificuldade que é ter um cozinheiro? Se a comunidade não tem dinheiro para pagar um cozinheiro, acaba sendo os próprios acolhidos, que são cozinheiros, e aí precisa de uma pessoa que saiba cozinhar.
Aí esse cara já tem 17 internação e ele sabe cozinhar. E ele está sempre voltando para a mesma instituição, porque ele entendeu que a instituição precisa de cozinheiro e aonde ele chegar, a porta vai estar aberta. E aí, quando eu recebo ele, eu falo, cara, seja bem-vindo, vamos se tratar. Sim, ó, 6 meses sem cozinha. Entende? Eu começo a limitar as opções que ele tem para que ele entenda que eu não admito aquele comportamento dele. Eu recebo, eu amo, eu trato, mas eu não vou perpetuar esse comportamento dele. O que nós, como profissionais, nós não podemos fazer com esse indivíduo é abrir concessão diante da dificuldade. Então, vamos falar num ambiente terapêutico de uma comunidade, por mais que a comunidade ela passe dificuldade e ela tenha essa questão da necessidade de pessoas, eu não posso fazer essa concessão com a vida desse indivíduo. Eu não posso acolher uma pessoa e deixar ele lá sem tratar ele, porque ele é alguém que vai resolver o problema da comunidade. Eu não abri uma comunidade para isso. Eu abri uma comunidade para tratar vidas. E se eu tiver que mudar a minha abordagem com esse indivíduo para que ele seja tratado, eu vou mudar a minha abordagem para que ele seja tratado. Eu não vou, eu vou para a cozinha, faço lá, irmão, do jeito que saiu, que tem. Ah, mas e fulano? Não, fulano não pode ir para a cozinha porque ele não se trata. Se ele for para a cozinha, ele não se trata. Ele já sabe como é que a casa funciona. Todas as vezes que ele veio para cá, ele fez a mesma coisa. Todas as vezes que ele passou pela comunidade. Então, dessa vez, nós vamos usar uma outra abordagem. Ele não vai viver dentro da comunidade, dentro do egocentrismo dele. Isso precisa ser tratado. E aí a gente coloca esse indivíduo em outros ambientes, em outras condições, para que ele saia dessa vivência, para que ele tenha outras experiências, para que ele possa começar a pensar, falar, o negócio está meio estranho para mim. Eu preciso dar um jeito, eu preciso tomar uma outra atitude. Né? Porque daí o que a gente sempre espera que aconteça? Que haja um despertar, uma conscientização desse indivíduo. O que eu não posso fazer é jogar com a vida dele. Usar uma necessidade que nós temos, nem que seja, a família faz muito isso, usar uma necessidade, por exemplo, emocional. Ah, porque se eu falar, se eu não fizer, eu vou arrumar confusão, e aí ele vai sair de novo. Cara, ele tem que ser doutor das escolhas dele. Eu não posso perpetuar o comportamento destrutivo dele, ajudar ele nisso. Eu não posso fazer isso. Né? Então, assim, eu sempre sugiro. Né? Pode falar, não ouvi a senhora, perdão. Normalmente, a família se torna refém do adicto. Por quê? Porque aí a família vai permitindo o comportamento dele. Vai falar, ele fica nervoso, ele fica estressado. Opa, peraí, mano. A gente está conversando, nós precisamos ter diálogos construtivos. O comportamento que você está tendo, além de prejudicar você, está me prejudicando. Está prejudicando o outro, está prejudicando o outro. Reveja. Então, assim, com a construção desse diálogo construtivo, ela tem que existir. E eu não posso ser um mantenedor de comportamento destrutivo desse indivíduo. Entende? Então, a gente sempre trabalha assim, tal e tal acolhimento, tal abordagem não deu certo, não funcionou, a gente vai mudar a abordagem, a gente não vai mudar o foco. O foco é ajudar essa pessoa, ajudar esse indivíduo, vamos ajudar ele. Então, eu vou usar de outra estratégia. Né? Então, a gente vai vendo aquilo que vai funcionar. A gente não tem uma receita pronta. A gente vai vendo o que vai funcionar. Então, a gente testa aqui, põe ali, maneja assim, usa de tal atitude. Tem hora que a gente tem que ser mais firme, né? Mais firme. Tem hora que a gente pode abrir concessão, né? A gente pode negociar. Não, você quer fazer isso? Então, tá bom. Se você fizer isso, então você vai fazer isso aqui para mim. Né? Então, assim, se vocês estão falando para mim, em comunidade, né? Vou dar um exemplo que é mais perto, que é do meu convívio. Se vocês falar para mim, hoje não é dia de filme, mas vai passar um filme. Se vocês falar que vocês querem assistir esse filme, e amanhã, então, a gente faz uma reunião assim, 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 cara, eu não tenho problema em trocar o dia com vocês. Entende? A gente faz concessão para quê? Para que ele tenha autonomia, para que ele tenha responsabilidade, para que ele saiba abrir mão, entende?
Agora, tem situação que eles vão chegar e eu vou ter que falar, não. Não dá, hoje não dá. Não, hoje não dá, hoje não vai dar. Hoje eu preciso fazer a reunião porque tem um problema e eu preciso... Não, hoje não dá. Aceitação, hoje não dá. Então, a gente trabalha nesse jogo de cintura, a gente é sempre maleável com o indivíduo. Né? Eu consegui te responder, doutora Luciana, que eu trouxe para um lado que é aquilo que eu tenho mais familiaridade. Sim, sim. Não, são sempre ideias, né? Porque eles são imprevisíveis, às vezes, também. Então, se a gente tem ideias, tem formas diferentes de estar caminhando com eles, tudo é válido, né, Augusto? Mas obrigada pela resposta, tá? O que acontece com esses indivíduos no geral? Eles já criaram um padrão. Esse comportamento dele está padronizado. Então, eu vou para um lugar onde o lugar vai me ajudar, eu vou passar um tempo, vou me estabilizar, vou voltar ao uso. Então, por exemplo, eu trabalhei em Santa Catarina. Santa Catarina tem muita... Eu fiquei em Biguaçu, perto de Florianópolis, né? Então, lá as comunidades, elas têm muito essa questão. Olha que interessante. No inverno, as casas enchem. As casas estão tudo cheias. No verão, as casas estão tudo vazias. Por quê? Porque o pessoal vai tudo para a praia trabalhar, porque as praias estão cheias. E aí os caras trabalham, usa droga pra caramba no verão, tumultua, faz tudo o que quer. Chega para o inverno, não quer ficar na rua. Aí corre para a comunidade. Então, o que a gente começou a entender? Que quando esses indivíduos voltam, a gente muda a estratégia com eles. Então, a gente não deixa mais eles naquilo que ele acha confortável, né? A gente vai colocar ele para desenvolver alguns tipos de trabalho onde ele vai ter mais dificuldade, mas isso é interessante para a recuperação, para ele entender que aquele ambiente não é um ambiente que ele vai chegar e se sentir confortável sem se recuperar. Não, aquele é um ambiente de recuperação. E todas as vezes que ele baterá, ele só tem uma coisa para fazer, se recuperar. Então, eu atendi, por exemplo, muitos acolhidos, como eu cheguei nessa comunidade, inclusive, é de um pastor amigo meu, tem muitos anos, e o pessoal chegava lá, eu atendi pelo menos uns 4, que o cara chegou numa condição terrível da rua. Terrível, em situação de rua, a roupa, assim, situação terrível. E o indivíduo, em vez de falar que foi procurar ajuda, ele falava assim, não, eu vim aí ajudar o pastor para pintar o caminhão. Ele não foi para a comunidade para pedir ajuda, ele não foi lá para se recuperar. Como é que é? Pintar caminhão? Tá, mas você viu o anúncio, placa, o pastor te ligou? Alguma coisa assim? Não, mas eu sei que todo ano ele pinta, eu vim aí pintar. Não, irmão, esse ano nós não vamos pintar. Esse ano a gente não vai pintar o caminhão, não. Né? Se você quiser ficar, sim, é bem-vindo, irmão, entra, a gente faz tua ficha, o irmão vem para se recuperar. Para pintar caminhão, não, aqui não tem vaga para pintar caminhão. Né? Mas eu sou pintor, eu sempre arrumei os carros da comunidade. Pois é, por isso que tu está voltando nessa condição. Porque tu sempre chegou aqui e fez da maneira que você queria. Não é por nada, não é maldade, mas aí você usa isso como artifício e não se recupera. Verdade. Entende? Então, é algumas condições. Então, quando a gente vê esses padrões, a gente vai mudando as nossas abordagens. A gente acolhe, mas não deixa ele mais preso nesse ciclo vicioso que ele tem. E aí, na família é a mesma coisa, em outras condições é a mesma coisa. Deixa eu ver no chat aqui, tem uma pergunta, deixa eu ver de quem que é. Da Rita. E ainda, quando eles acompanham pessoas que os fazem cair. Rita, doutora Rita, o que acontece? A influência das pessoas, ela existe. Ela é muito grande, certo? Certo. Mas você já ouviu aquela história que quando 2 não quer, 2 não briga? Entende? Existe a influência, existe. Porém, se o indivíduo, por mais que ele esteja sendo influenciado, ele não quer ter determinado comportamento, ele vai morrer dizendo que não, ele não vai fazer e pronto, acabou. Né? A gente tem, sim, que evitar as pessoas, porque as pessoas funcionam como gatilhos. Mas não são as pessoas que me fazem usar. Não são as pessoas que me levam ao uso.
Ah, fulano usou porque foi com o outro, né? A Cláudia, estou escrevendo essa chamada com a minha extensão. Tá bom, transcreve aí, deixa tudo transcrito bonitinho. A gente precisa ter esse cuidado, porque a codependência, o familiar, ele tem muito essa questão, né? Então, fala assim, mas ele só está assim porque começou a andar com fulano. Ele só está assim porque saiu com ciclano. Então, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a culpa é do Beltrano. Eu não estou falando que é só na fase, estou falando que é uma condição natural do familiar. Por quê? Porque o familiar ele tem que proteger o dele. Então, alguém tem que levar a culpa por aquele comportamento daquele indivíduo. Então, a gente precisa começar a entender que, na grande realidade, um indivíduo ele tem que começar a ser responsabilizado pelo próprio comportamento dele. Né? Esse daí é uma das grandes lutas da codependência, da família começar a responsabilizar esse indivíduo pelas ações que ele tem. Ele precisa ser responsabilizado. Né? E aí a gente vai ver as coisas começar a mudar. Eu tenho duas mãos levantadas aqui. Deixa eu ver quem está na fila. A Luciana levantou de novo? Não. Ela já falou, é a doutora Silvia. Fica à vontade, filha. Abre o microfone, dona Silvia. Obrigada, Augusto. Uma boa noite a todos. Boa noite. Augusto, eu estou aqui ouvindo toda a tua fala, estou refletindo muito, e me veio uma situação na cabeça que não sai da minha cabeça, e foi uma coisa muito dramática, muito, assim, foi chocante que aconteceu aqui na minha região, tá? Como tu falando dessa situação, a gente ouviu ser colocado agora dos pais virarem refém, a posição que os pais têm que ter, né? Dizer o não, quando mesmo eles chegam lá ali no acolhimento, na comunidade, né? O cara é o cozinheiro, aí não, por 6 meses tu não vai cozinhar. Então, tem certas coisas assim que essas pequenas coisas fazem falta para os pais. Realmente colocar em prática um posicionamento para lidar com a situação. Só que aqui aconteceu, na minha região, aconteceu uma coisa assim bem chocante, como eu te falei. Acontece que o rapaz, eu não sei há quanto tempo já ele usava, 22 anos, e a mãe se tornou refém, não sei te dizer exatamente de quem, eu acho que tanto do filho quanto dos traficantes. Então o filho usava, né? E quem tinha que pagar a conta era ela. E aí, nesse período que ela pagava as contas dos traficantes dele, né? Ele foi preso. E aí ela buscou a orientação, eu não sei exatamente com quem, me disseram que foi com uma advogada. A advogada disse para ela que ela não pagasse os traficantes. Então, nesse período que ele foi preso, os traficantes, como ela não pagou a conta dele, eu acho que ela acreditava que podia até livrar a vida dele dentro da cadeia, né? E aí ela não paga a conta, só que ela foi morta dentro de casa. Ela foi assassinada pelos traficantes do filho. Então, com toda a tua fala, eu fico pensando assim, ó, essa mulher, essa mãe, ela era uma enfermeira de um posto de saúde perto ainda do lugar onde morava, é tudo na mesma região. Os traficantes da região, ela trabalhava perto, trabalhava num posto de saúde, ela mora perto também, e o filho foi preso porque ele vandalizou na madrugada, junto com outros, né, uma academia, botou fogo numa academia que assim, era uma baita academia, uma grande academia que tinha recém-aberto. Então, tudo passou pela minha cabeça, a questão da família, que ele não vai ter mais quando sair da cadeia, porque ele tem 22 anos, e eu tenho um filho de 21, e eles são muito imaturos, né? Ainda mais com essa doença, né? Essa doença crônica que é a droga. Então, tudo na minha cabeça, todas as falas que... Então, eu me lembro dessa mãe, né? Eu me lembro dessa família. O meu filho não tem essas questões de dependência, mas eu sou mãe. Eu me coloco no lugar dela. A dificuldade que ela teve de dizer não para o pagamento da primeira vez, quando os traficantes vieram cobrar a droga dele. E ele, a substância, né? A gente não deve dizer droga, a substância, conforme o curso que tu nos orientaste, acredito que seja o melhor termo, né?
Então, assim, o questionamento aqui que eu passo é mais uma reflexão, né? Em que momento foi que tudo realmente se perdeu? Será que foi no momento que ela teve dificuldade de procurar a polícia para falar que ela estava virando refém de traficantes porque o filho estava usando substância? Foi no momento, de repente, que ela quis proteger o filho e acabou se tornando uma refém? Ou realmente não tem resguardo numa legislação que realmente possa apoiar uma mãe numa situação dessa? Que tudo que ela queria era que não assassinassem o filho. Eu não sei te dizer detalhes, infelizmente eu não sei te dar detalhes, se ele já chegou a ser internado, se ele não chegou a ser internado. Só que hoje, para receber eles fora da cadeia, né, ele não tem nenhuma família. O pai, eu acho que ele já não tinha muito tempo, porque a gente vê assim as fotos de família, que essa pessoa me mostrou que era vizinha dela, só se vê a mãe e uma irmã nas fotos de família. Então hoje ele não tem nenhuma família para receber ele. Ele tem 22 anos, e eu estudo neurociência. A gente sabe que o cérebro, a parte pré-frontal ali, que é das regiões da decisão, que é da autorregulação, da moral, ainda está se formando. E quando vem uma substância dessas, aí sim destrói. Existem várias obras que nos orientam, que é até os 19, outras até os 20, até os outros 24. Então, eu estou vendo vários autores. E eu vejo, assim, que tem alguém com uma doença crônica que vai se deparar com um mundo que talvez ele não vá conseguir sobreviver a isso. Infelizmente, eu não sei mais dele, tá? Porque quem me contou foi alguém muito próximo. Eu até, de repente, vou lá conversar com essa minha amiga para ver se ela sabe alguma coisa. Então, eu acho assim, que é uma situação muito delicada. Né? A mãe perdeu a vida, por quê? Então, tu falaste assim, tu coloca muito bem, né? Esse preconceito também que a sociedade tem, de não olhar com compaixão uma situação de uma doença crônica. E a situação, claro, a gente não vou colocar a culpa numa sociedade, e não vou colocar a culpa no outro, mas assim, a gente olhando um contexto, né, e olhando especificamente para aquela mãe, será que quando a primeira vez que ela foi, né, que ela foi ali chantageada pelos traficantes, o que ela deveria ter feito, ou talvez a primeira vez, quando ela viu o filho usar, até chegar a esse ponto? Eu gostaria que tu comentasse alguma coisa sobre essa situação. Obrigado, doutora Silva, pelo compartilhamento. É uma história que choca, né, a gente, deixa a gente chocado, né, pela maneira que decorreu, né? Aí você vê a vítima, a mãe, no caso, é vítima duas vezes, né? Tanto vítima do filho por causa da dependência, dos problemas que isso acarreta na família, como ela se tornou vítima da violência, né, que está envolvida na dependência química na mão de terceiros, né, na mão de outros. O que a gente sempre tenta ensinar para a família? Que esse tipo de comportamento não seja perpetuado. Então, a gente vai fazer na outra quarta-feira uma continuação dessa aula, porque tem algumas coisas da codependência da gente tratar. Então, o codependente, por exemplo, ele tem 3 comportamentos que é muito interessante. Né? A gente fala assim, que ele tenta resgatar o indivíduo de uma primeira maneira, né? Ele tenta resgatar esse indivíduo de qualquer situação que ele coloca, o familiar se coloca como responsável por esse resgate das consequências de não deixar acontecer, né? O familiar, ele se coloca nessa condição de estar sempre livrando a cara do dependente. Então, isso também ajuda a perpetuar o comportamento de uso. A gente tem uma outra condição, que é a condição que o familiar se coloca de negação, né? Então, a princípio, no começo da coisa, quando está todo mundo vendo o comportamento, porque a dependência é uma doença comportamental, e os comportamentos são visíveis. Então, todo mundo consegue ver. Então, o primeiro estímulo do familiar é entrar nessa questão de negação. Ah, não, tá tudo bem, foi só aquela vez, ou ele só está passando uma fase, é só um momento difícil, é porque aconteceu aquilo, ou aquilo outro, sempre justificando o comportamento do indivíduo. Se já no começo
ele procura as pessoas corretas, ou ele tem um comportamento correto, para poder estar solucionando aquele problema para ele não progredir, talvez a coisa não tome uma outra proporção. Eu falo sempre como adicto que sou em recuperação há múltiplos anos. Eu já falei em outras rodas de conversa e vou falar de novo. Eu não culpo a minha família de maneira nenhuma pela minha dependência e pelos meus comportamentos. Minha família não tem culpa de nada. Mas, vírgula, se lá no começo da minha dependência, a minha família tivesse tido um comportamento mais assertivo comigo, talvez eu não teria chegado no meu fundo de poço. Porque no momento que minha doença estava progredindo para o meu fundo de poço, eu já estava numa condição muito vulnerável. Aos 15 anos, por exemplo, eu fui colocado para fora de casa, né? Sem nenhum tipo de recurso, respaldo e apoio. Então, eu fui parar no conselho tutelar, minha família foi parar no conselho tutelar, né? Ameaçada, que se não me recebesse em casa de novo, ia ser todo mundo preso, né? Por negligência, por abandono de menor, incapaz, enfim. Então, eu vejo assim que minha família não é culpada. Talvez se ela não tivesse feito isso, eu teria feito coisa pior dentro de casa. Eu não estou culpando a minha família pelos meus comportamentos. Mas os comportamentos não assertivos ou disfuncionais, ele acaba fazendo com que o problema se agrave. Então, ele vai se agravando cada vez mais. Na situação que minha doença estava progredindo, eu mantinha um trabalho, né? Então, eu tinha uma casa, minha roupa estava limpa, eu não faltava no meu trabalho, né? Eu estava levando uma vida, tudo bem que meu dinheiro ia tudo para o uso, mas eu estava levando uma vida. Quando eu fui colocado para fora de casa, eu não consegui mais manter o trabalho, porque minha roupa estava suja, eu não estava morando em lugar nenhum, eu fui para uma casa que estava abandonada, não dava para mim tomar banho, lavar roupa, então eu não fui mais trabalhar e também juntou a condição do cuidado da substância. Então, você vê, como a dependência ela vai gerando uma bola de neve. Né? As coisas vão se complicando porque ninguém sabe o que fazer naquela hora. Então, num caso como esse, o que a gente sempre fala para a família? Cara, analisa o caso. É um caso de vida ou morte? Vai lá no caso de vida ou morte. Vai lá no traficante lá. E pega e fala, é o seguinte, vocês vão matar o cara? Vai matar meu filho? Vai matar. Então, assim, quanto que é? É tanto. Estou pagando a primeira e a última. Não venda. Ele não tem dinheiro para pagar. Se você vender, eu não pago. Não venda porque ele não tem dinheiro para pagar. Ele não trabalha, ele não tem renda e eu não vou pagar. Não bata na minha porta porque eu não pago. Então, conversas esclarecedoras e assertivas, pontuais. O erro que a família mais comete nesses casos é falar uma coisa e fazer outra. Então, assim, você falou para o cara que você não vai fazer e na hora você vai lá e faz, cara, ele vai continuar fazendo o comportamento porque sabe que você vai estar sempre voltando atrás. Talvez a gente não tem como prever, doutora Silvia, porque a gente não tem receita. Mas talvez, se ela tivesse tido esse comportamento da primeira vez, a hora que ela pagasse, voltar e o cara fosse voltar lá para comprar, os caras botavam ele para correr. Não teria gerado esse conflito. A culpa é dela? Não, não é. Ela é uma vítima. Porque também não sabia como agir, não sabia o que fazer. O emocional do familiar, ele sempre vai ser mais alto do que o racional. O que nós precisamos fazer é trazer esse familiar para o racional, para ele poder ajudar de uma forma assertiva. Porque, às vezes, o familiar pensa que está ajudando e está ajudando a manter esse indivíduo na substância. Entende? Então, é muito complicado. Não dá para a gente falar para a pessoa faz, dá para a gente direcionar a pessoa no que tem que fazer, porque daí vai ter que ser uma decisão muito pessoal. Geralmente, o emocional pesa muito, né? Mas existem grupos, eu volto a falar, familiares, você que está aqui, você que vai assistir depois, procure Naranon, Amor Exigente, é gratuito, tem em todo lugar, perca o medo, perca a vergonha, lá tem pessoas capacitadas e que passam o mesmo problema que vocês, eles vão poder te ajudar, né? Vão poder te direcionar, passar isso com você, passar as experiências dele, não passe isso sozinho,
Tira esse preconceito, esse estigma de lá. Lá tem pessoas que têm o mesmo problema do que nós temos. Então, não deixe de ir lá. Doutor Eugênio. Oi, Augusto, eu estava ouvindo a Silvia, nossa colega, falando. Eu moro no Rio de Janeiro, pela expressão e a forma de falar da Silvia, eu julgo que seja do Sul. Aqui no Rio de Janeiro, viu, Silvia, é muito comum o traficante envolver a família para pagar a dívida daquele dependente. É muito comum, é cobrado principalmente na comunidade, que eles têm mais acesso e mais facilmente a polícia não está dentro da comunidade, é expulsa com facilidade. Então isso acontece com muita frequência. O que o Augusto falou, de chegar até o traficante e até comentar, olha, não venda, vou pagar a primeira e é a última que eu não vou vender mais. Muitas das vezes o traficante, ele não pensa na dor e no sofrimento do que a familiar vai passar, a mãe ou o pai, e ele vai fazer a venda porque ele sabe que vai ser uma moeda de pressão à família. Aqui no Rio é muito comum. Tem estados que têm uma violência muito grande, o Rio de Janeiro está nesse pé. Então, é uma situação realmente crítica e difícil, muito difícil de lidar com o traficante. Até mesmo você ter acesso a ele, há uma dificuldade muito grande. Outra pergunta que eu faria, Augusto, quando você trabalha em comunidade, aquele rapaz que você falou que ele volta porque ele é cozinheiro e sabe que há uma falta de cozinheiro naquela instituição, ele vai convicto de que ele vai ficar na zona de conforto para a área que ele quer trabalhar e para ele vai ser tranquilo e não vai ser rejeitado. Daí você fala, não, tudo bem, eu já liguei para tal local, você vai para tal local. Ele reage de forma positiva, ele aceita, a maioria aceita, eles rejeitam, eles se afastam. Isso é uma pergunta, tá? Que eu acho bastante interessante. E outra seria a questão de se a liderança de alguém que, por exemplo, junto dos dependentes numa instituição, se um ou dois tomam a liderança, tipo chefia, que você vê dentro dos presídios e tudo mais, e acaba criando um problema sério para quem dirige aquela instituição, para quem coordena o trabalho, e se há uma dificuldade muito grande de tocar realmente esse trabalho. É uma curiosidade minha que eu acho que é até importante nós sabermos. O que acontece? Vamos lá por partes, né? Quando a gente fala para a pessoa ir lá procurar esse traficante do Rio, né? A gente tem uma dificuldade maior quanto a isso, até de entendimento, né? De cultura mesmo, do que é o tráfico e tal. Em São Paulo, é mais fácil da gente ter acesso a essas pessoas. Por quê? Porque em São Paulo, entre aspas, todo mundo se conhece. Quem é do bairro se conhece, né? Sabe quem usa, quem não usa, vê usando, né? Conhece fulano, que conhece Beltrano, e geralmente isso não é muito escondido, não. Quem faz, né? Quem faz de verdade, o traficante não esconde. Então, a gente acaba tendo essa facilidade de interação com esse indivíduo. E, no geral, funciona, tá? No geral, funciona. De uns anos para cá, depois que foi instituído lá uma organização em São Paulo, a gente não vai trabalhar com o nome, todo mundo entende, algumas coisas mudaram, como, por exemplo, o desrespeito com o familiar, né? Eles pegam muito pesado com isso, eles têm uma política interna deles lá, com mãe, né, que eles pegam muito pesado. Então, a voz da mãe, em determinados casos, acaba tendo um valor muito grande. A segunda questão desse indivíduo, quando ele chega em comunidade, que daí ele não é deixado na zona de conforto dele, é ofertado para ir para outro lugar, geralmente ele diz que não. Né? No geral, ele diz que não, e ele acaba rejeitando a oferta, e aí, vamos colocar assim, para cada 10, 2 aceita, 8 diz que não. Desses 8 que diz que não, os caras acabam indo embora. Infelizmente, mas é aquela coisa da gente não mudar a nossa conduta. Não, agora não dá. Eu tive um caso, por exemplo, que dentro de 6 meses, o indivíduo tinha voltado para a clínica durante 4 vezes. Né? E assim, com saídas ruins, né? Com desligamento por causa de briga, com desligamento por causa de roubo, né? Então, é muito complicado a questão. E eu preciso pensar no ambiente terapêutico da comunidade. Por mais que eu pense nesse indivíduo como indivíduo que eu quero ajudar, a gente pensa muito na questão do ambiente terapêutico. Eu tenho outros
acolhidos e envolvidos, e eu tenho que preservar esse ambiente, então decisões difíceis, ela tem que ser tomada. Com relação a grupos criminosos, cabeças, essas coisas, geralmente o que acontece? Eles acabam oportunizando esse indivíduo que está em recuperação. Então, se chega, por exemplo, o indivíduo está devendo e corre para a comunidade terapêutica, né, e aí alguém vai lá atrás dele, ou ele fica sabendo que está lá, alguém vai atrás da família, geralmente chega um recado, e geralmente esse recado chega para a família. Então, tá bom, ele está em recuperação, que ele se recupere e viva a vida dele. Se nós pegar ele na errada de novo, nós vamos cobrar ele de uma maneira mais doída, né? Geralmente é o que acontece, e aí eu vou falar da experiência que a gente tem em tráfico e tal. E, geralmente, em presídio, o indivíduo que chega lá falando que mudou de vida, partiu com uma religião, ou né, está tomando uma outra posição na vida dele, ele acaba sendo, entre aspas, deixado ali no canto dele e observado. Se ele muda a atitude dele no meio do caminho, ele é cobrado por isso e a consequência pode ser muito dura. Então, os indivíduos que estão em comunidade, eu já tive muitas perdas, né? A gente fica sabendo que fulano acabou falecendo, recaiu, foi morto em tal lugar, exatamente por causa disso. Porque ele entra em recuperação, está devendo para o cara, ou aprontou com os caras lá, né? E aí os caras falam, não, entrou em recuperação, está em recuperação, então tá bom. Que ele se recupere, e se nós pegar ele na errada, a conversa vai ser diferente. E geralmente a conversa é diferente mesmo. Né? Aí eles não oportunizam mais, e aí acaba trazendo um problema muito grande que esse indivíduo ele vai pagar com a vida dele. Tá, seu Eugênio? Geralmente acontece dessa maneira, tá bom? Conseguiram responder? Legal? Sim, claro. Perfeito. Isso eu acho que foi importante, porque quem não lida em comunidade, é o trabalho que você realiza, talvez não tivesse a ideia de que isso pode acontecer. Eu já imaginava que na rejeição da zona de conforto, que 80%, 90%, como eles falam, iam vazar, né? Iam meter o pé, não iam querer ficar. Então, já tinha essa ideia. Essa do traficante ir até lá, poderia sim ou não, respeitando a instituição que trabalha. Mas eles acabam dessa forma que você falou. Perfeito. Agora, lá dentro mesmo, Augusto, independente do traficante vir de fora para cobrar, lá dentro costuma ter alguém que se vire líder e torne-se uma pessoa difícil, às vezes, de lidar, incentivando as pessoas a um comportamento totalmente irregular? Isso também era uma pergunta. Não acontece muito, porque assim, os indivíduos eles têm perfis diferentes. Né? Tanto que na comunidade terapêutica é comum você pegar, por exemplo, os indivíduos, eles se tornarem monitores, coordenadores, líderes lá dentro, porque ele já tem aquele perfil de liderança, né? Ele já vem com isso. Tem muito profissional bom lá dentro, que se perderam na caminhada, muita gente de talento, né? Muita gente lá dentro que tem potencial de ser liderança. E aí a gente tem essa dificuldade, né? De não deixar esse indivíduo manipular situações para ele se tornar um líder para qualquer coisa lá dentro. Né? Então, a gente sempre trabalha, por exemplo, é instituído dentro de comunidades, e foi uma coisa que deu muito certo, reunião geral. O que é reunião geral? É aquela reunião onde a gente descentraliza o poder. A gente tira o poder de uma figura, né? Então, não é muito aquela coisa vertical, é horizontal. Então, chega, por exemplo, sexta-feira, reunião da comunidade. Vamos lá, o que está dando certo, o que dá errado? Sugestão de mudança. A gente abre para a comunidade falar o que eles acham que eles gostariam de mudar. Porém, a gente deixa claro, qualquer benefício ou prejuízo dessa mudança, a comunidade inteira vai ser responsável, porque eles optaram por isso. E aí a gente começa a trabalhar verdadeiramente a responsabilização. Né? A gente precisa trabalhar a autonomia desse indivíduo para que ele volte a ter autonomia das vontades dele. E essa autonomia ela vem com a responsabilidade, né? De pagar o acerto ou o erro, do que dá certo, do que não dá. Então, como que a gente trata essas questões? A gente tem monitores exatamente para identificar. Muitas comunidades elas têm muito problema por falta de padronizar o trabalho, né? De ter POPs estabelecidos, de ter programas padronizados. E aí, quando você não tem um programa padronizado, aquele que se sobressai acaba ditando regra. Então, acho que o maior erro que as comunidades elas têm na sua funcionalidade
é a falta de padronização de trabalho, porque daí aquele que se sobressai acaba ditando regra, e a gente não pode deixar isso acontecer. Né? É monitor que muda, aí o monitor muda o jeito de fazer, muda a abordagem. Não. A comunidade ela tem que ter uma cultura instituída do que ela faz, da maneira que faz, do que ela pensa, do que ela acredita, e independente de quem está realizando o trabalho, a cultura é a mesma. Então, o indivíduo entra na visão da comunidade, não impõe a tua visão para a comunidade. Então, a gente vê uma comunidade assertiva, de um trabalho funcional que dá resultado, quando a gente vê essa cultura estabelecida, onde não importa quem está ali, mas o objetivo, o trabalho da comunidade, a maneira de operar o ambiente terapêutico é o mesmo, né, independente da pessoa que está ali. Mas acontece, tá? De ter essa pessoa influente ali no meio, e a gente tem que ter cuidado com ela. Perfeito, informações preciosas. Muito obrigado, Augusto. Obrigado, doutor. Isso aí, gente. Ó, hoje rendeu bastante a nossa conversa, a gente até passou do horário. Eu vou fazer um compromisso com vocês de quarta-feira que vem, a gente voltar nessa questão, porque tem alguns assuntos importantes para a gente falar sobre essa questão de ter estratégias de enfrentamento, né, para a gente tratar esse assunto com os nossos familiares. Tem algumas coisas para a gente desenvolver ainda, como fala. Então, quarta-feira a gente volta com essa temática. Eu vou fazer assim, ó, sempre que eu coloco os vídeos no YouTube, né, para ficar lá, mas vocês podem ficar tranquilo que eu vou modificar a voz de vocês, eu não vou colocar a imagem de vocês, eu sempre coloco uma imagem por cima, sempre para proteger o anonimato, vocês podem ficar tranquilo. E aí, quando eu for ouvir de novo, se eu ver que tem alguma fala, que é mais, a gente acaba cortando, tá bom? Então, vocês podem ficar tranquilo quanto a isso. No mais, obrigado a todos, eu preciso encerrar, porque o horário já foi. Muito obrigado pela participação, obrigado pela paciência que vocês têm. Mais uma vez, obrigado pela confiança que vocês têm no trabalho que nós estamos fazendo, por estar aqui. E estaremos juntos quarta-feira que vem. Que Deus abençoe a tua caminhada, a tua jornada e te dê uma ótima noite. Deus abençoe. Obrigado, viu?